Oficialmente, bom dia a todos, meu nome é Leandro, a matéria é Biologia. Pessoal, hoje nós estamos no módulo 2, no fascículo 2, né, da segunda unidade, e o tema de hoje é hipóteses evolucionistas. O módulo de vocês traz 4 tópicos, tá bom? E eu vou falar sobre os 4 aqui rapidinho. O primeiro tópico que ele apresenta tem assim, criacionismo versus evolucionismo, que ele faz um lembrete do que a gente estudou sobre esse assunto no primeiro e segundo ano do ensino médio. Ele fala que a hipótese criacionista é aquela que diz que Deus criou tipos básicos de animais capazes de sofrer pequenas modificações. Essas pequenas modificações, que são adaptações ao ambiente, a gente chama de microevolução, você estudou isso no segundo ano. E já a hipótese evolucionista, ela acredita na transformação mesmo das espécies, onde um ser de uma espécie pode se transformar em outro de uma espécie completamente diferente, através de grandes transformações que a gente chama de macroevolução, né? Então, depois que faz essa introdução, ele fala também que é importante você se decidir se você é criacionista ou evolucionista, porque a partir da sua cosmovisão, você vai tomar algumas decisões importantes na sua vida. Como, por exemplo, responder a algumas questões básicas que ele apresenta no começo do módulo, que ele pergunta assim, ó, começa com chave de ouro o módulo, com a imagem, um homem ali olhando, e pergunta de onde viemos, para onde vamos. Então são questões, mais do que questões filosóficas, mas de real significado para a nossa vida, porque a depender do que você acredita, se você é criacionista ou evolucionista, essas questões importantes serão respondidas de forma diferentes, né? Então ele apresenta isso. Aí o ponto 2 já apresenta a primeira teoria evolucionista, que foi sistematizada na história da humanidade, que foi o lamarquismo. Pessoal, na verdade, desde antes de Cristo, há 500 anos antes de Cristo, na Grécia, já haviam pessoas propagando ideias evolucionistas. Mas a sistematização, a organização do pensamento evolucionista só se deu em 1809, quando Lamarck publicou um livro. E daí é que veio a teoria lamarquista, né? E nesse livro ele dizia que a evolução se dá através de duas leis. A lei do uso e do desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Presta atenção que eu vou usar o melhor exemplo que Lamarck deu em seu livro, que foi publicado em 1809. Ele deu o exemplo da girafa. Ele falou assim, ó pessoal, no passado só haviam girafas de pescoço pequeno. E elas comiam ali as plantas rasteiras. Mas um dia o ambiente mudou, as plantas rasteiras morreram, só ficaram as plantas altas. E as girafas tiveram que fazer o quê? Esticar o pescoção para poder alcançar as plantas mais altas. Gente, lei do uso e desuso. Quanto mais você usa, desenvolve. Quanto menos usa, atrofia. E aí, como as girafas começaram a usar, o pescoço começou a esticar. E agora o que aconteceu? Segundo a lei da herança dos caracteres adquiridos, os filhos dessa girafa do pescoção já nasceu com pescoção. Rapaz, que coisa, né, fantástica. O filho já nasce com pescoção. É a mesma coisa de eu dizer que eu pintei meu cabelo aqui de azul, meu filho já nasceu com cabelo azul. Na verdade, teve um cientista que tentou pegar essa proposta de Lamarck para ver se era verdade. Sabe o que ele fez? Olha o que o miserável fez. Pegou um rato lá, e o macho pegou um ratinho fêmea, cortou a cauda dos dois e botou para cruzar. E falou, quero ver que vai nascer sem cauda. Quando nasceu os filhotinhos, nasceu como? Tudo com cauda. Aí ele pegou essa segunda geração, cortou os dois e botou para cruzar. Foi para a terceira geração, nasceu como? Tudo com cauda. Ele fez isso por 20 gerações. Todos nasceram com cauda. E ele falou, rapaz, a teoria de Lamarck não presta não. Porque a metodologia científica provou que está errada. Então, na verdade, hoje a gente sabe que isso está errado mesmo. Se eu cortar um braço, meu filho não vai nascer sem braço. Se eu tiver uma mancha de queimadura na perna ali, meu filho não vai nascer com essa mancha. Mas Lamarck, além de dar esse exemplo da girafa, deu muitos outros. Ele falou, por exemplo, que a cobra não tinha patas porque ela não estava usando, aí a pata atrofiou. Ele falou, por exemplo, que alguns animais topeira, que vivem ali cavando o tempo todo, o olho era bem pequenininho porque ele não usa o olho embaixo da terra, por isso que atrofiou. Então, lei do uso do desuso e lei da herança dos caracteres adquiridos são as duas leis que Lamarck usou para explicar a evolução. Esse foi o ponto 2 do módulo de vocês. O ponto 3 já vem a teoria de quem? De Darwin. Darwinismo.
Charles Darwin, ele que publicou um livro 50 anos certinho depois da teoria de Lamarck, em 1859. Esse livro, o título é A Origem das Espécies, e ele diz que a evolução se dá, pessoal, não é através de duas leis, não. É através da seleção natural. Seleção natural é um processo no qual o meio seleciona os indivíduos mais bem adaptados de uma espécie, fazendo com que estes deixem mais descendentes e promovendo ao longo do tempo a evolução da espécie. Então, pessoal, Darwin ele notou, depois de uma viagem que ele fez ao redor do mundo, em um navio enorme chamado Beagle. Essa viagem foi do ano 1831 até 1836. Ele viajou o mundo inteiro! O mundo todo. E ele, Darwin, esteve até aqui no Brasil. Ele foi também num conjunto de ilhas, um arquipélago de Galápagos, ali próximo ao Equador, pertencente a este país. E lá ele viu, por exemplo, que em cada ilha que ele ia, havia uma ave lá chamada tentilhão, que o bico era diferente, uma espécie é diferente da outra, dependendo da ilha que ele ia. Tem gente que diz que por causa desses tentilhões de Galápagos que Darwin formulou sua teoria da evolução. Dizem por aí. Mas o fato é que, após pesquisar tantas espécies ao redor do mundo, ao chegar em casa e analisar tudo que ele catalogou, Darwin chegou à conclusão de que o meio tem grande influência sim na evolução das espécies. Mas não é o meio que promove a mudança das espécies, como Lamarck falou. O meio apenas seleciona. A mudança ocorre no indivíduo? A mudança ocorre no indivíduo? Ocorre. Mas Darwin morreu sem saber o que causa essa mudança no indivíduo. Olha que coisa. Ele falou que, tá bom, eu tenho uma espécie, os indivíduos das espécies eles são diferentes. Gente, seres humanos, somos todos de uma espécie só, mas somos diferentes ou iguais? Temos muitas características diferentes. Cor de pele, altura e por aí vai. Então, os indivíduos são diferentes e essa diferença é que vai fazer com que haja evolução. Sabe por quê? Porque a seleção natural, o ambiente vai selecionar sempre os que estão melhor adaptados. Quem sabe num ambiente, num determinado momento da história, era melhor ser negro, ter pele escura. Quem sabe em outro momento, em outro ambiente, é melhor ter pele clara. Então o ambiente ele vai apenas selecionar os melhores adaptados. E esses vão deixar mais descendentes. E a tendência é que toda a espécie se torne como esse indivíduo. Tá bom? Então Darwin ele falou isso, só que ele morreu, como eu falei, sem saber o que causa essa variabilidade genética. Aí surge a próxima teoria, que é o ponto 4 e o último do módulo de vocês, que é o neodarwinismo. Que é o quê? Como o nome já diz, não veio para derrubar a proposta de Darwin, não. É um neodarwinismo, é um novo darwinismo. Ele veio para acrescentar. Ela veio para responder o que Darwin não respondeu. O que causa a variabilidade genética das espécies? Sabe quem respondeu isso, pessoal? Foi Mendel. Porque a proposta de Darwin foi publicada em 1859. Mendel, os trabalhos dele só foi redescoberto que ano? Eu falei para você em prioridade. Fala o ano aí, vá, miserável. Fala aí. Isso, 1900. Então, depois da redescoberta dos trabalhos de Mendel, os conceitos de genética foram unidos aos conceitos de evolução. Isso a gente chama de neodarwinismo. E então o neodarwinismo vem explicar, sabe o quê? O que causa a variabilidade genética nas espécies são duas coisas. Primeiro, mutação. Segundo, recombinação gênica. Recombinação gênica eu já expliquei para vocês em genética. Eu falei que quando há o crossing over, lembra? Troca de pedaços, os genes ali são passados, ó. O Azinho vai para o lado, o Azão vai para o outro lado, fazendo com que os gametas sejam diferentes. Recombinação gênica você já sabe, eu expliquei na primeira unidade. E o que é mutação? Mutação é um erro no DNA, que vocês também já estudaram na primeira unidade. É uma falha. E essa falha no DNA, que altera o DNA, faz com que haja a formação de características novas. Na maioria das vezes a mutação é deletéria, ou seja, é ruim e gera coisas más e o indivíduo morre. Mas, em algumas vezes, em 0,01% das vezes, a mutação pode gerar uma característica útil para o indivíduo. E dessa forma esse indivíduo fica melhor adaptado ao ambiente. E ele agora deixa mais descendentes. E os descendentes nascem como ele. E agora eles vão deixando mais descendentes, mais descendentes, mais descendentes.
até que com o passar das gerações, toda a espécie agora adquire essa nova característica. Então, pessoal, é por isso que no filme X-Men 1, o Dr. Charles Xavier começa o filme bem assim. Mutação. Ela foi a chave da nossa evolução. E aí, pessoal, aí eu já tô falando pra vocês, né? X-Men é um desenho ou um filme evolucionista. E aí, senhoras e senhores, o que acontece? Essa alteração no DNA pode gerar coisas novas. É a partir daí, então, que o neodarwinismo ele fortaleceu a proposta de Darwin. E explica, então, como surge a variabilidade dentro das espécies. E aí eu quero falar para vocês o seguinte... já praticamente indo para a conclusão da aula, que o que eu tenho que falar mesmo para vocês? Espera aí, gente, vocês podem me dar um tempinho aí para eu pensar? Já sei, vou exibir um slidezinho aqui para vocês agora que eu preparei, tá bom? E depois a gente volta aqui para o final da aula para soltar uma frasezinha aqui legal que Darwin falou, especialmente da Inglaterra para vocês. Vem comigo então, vem comigo. Então, pessoal, como vocês estão vendo aqui está um conceito de evolução. Ó que coisa linda e maravilhosa essa frase aí, ó. O conhecimento evolutivo busca explicar como a enorme diversidade de vida surgiu na Terra e como mudou ao longo do tempo. Muito bem, agora vamos passar. Aí aqui nesse slide aqui vocês têm todas essas propostas no slide só. Ó que coisa maravilhosa. Lamarckismo de Lamarck, lei dos desusos e das características adquiridas. Darwinismo, a evolução se dá através de seleção natural. E neodarwinismo, também chamado de teoria sintética da evolução, a variabilidade é gerada por mutação e recombinação, que age em cima da seleção natural. Então tá aqui, pessoal, as 3 propostas que eu trouxe para vocês nessa manhã. Lembrando que o Lamarckismo já foi derrubado, mas o neodarwinismo é então a proposta evolucionista mais aceita hoje no meio científico. Aí é o que eu trouxe para vocês aqui. Trouxe a imagem desses caras. Aqui está Lamarck, o francês, que propôs o lamarckismo. Aqui está Charles Darwin, o inglês, que propôs o darwinismo. Na verdade, gente, o neodarwinismo foi proposto por um conjunto de cientistas, uns 10. Mas esse é um dos principais, chamado Theodosius Dobzhansky. Ele era ucraniano, esse cidadão aí. Foi um dos principais formuladores da teoria sintética da evolução, o neodarwinismo. E aqui, gente, eu trouxe o principal evolucionista hoje atual no mundo. O principal hoje defensor da evolução, chamado de Richard Dawkins. Ele publicou vários livros evolucionistas, ele é um ateu ferrenho. O principal livro que ele publicou foi O Gênio Egoísta. E o pessoal fala que ele é o maior defensor hoje do evolucionismo, tá bom? Então tá aí a imagem desses caras. E aqui eu trouxe para vocês uma imagem icônica, pessoal, porque é a diferença aqui da interpretação de Lamarck para Darwin com relação ao surgimento das girafas. Como vocês podem ver na letra A aqui, ó, isso aqui é a proposta de quem? A proposta de Lamarck, ó. As girafas foram esticando o pescoço, foi tudo esticando e todas ficaram com o pescoção. Já Darwin, já havia girafa com pescoço pequeno e grande. Aí, o que aconteceu? O ambiente mudou, a com pescoço pequeno morreu, só com pescoço grande que estava melhor adaptada sobreviveu. Então, pessoal, tá aí a diferença da interpretação do lamarquismo para o darwinismo com relação à girafa e também com todos os outros seres que existem no planeta Terra. Aí eu vou voltar aqui para mim para fazer o fechamento, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, eu quero falar para vocês o detalhezinho com relação à evolução. É o seguinte, para Darwin, então presta atenção aqui. E quando eu estou falando de Darwin hoje, eu estou falando de neodarwinismo, tá bom? Que é a mais aceita. Para Darwin, não existe nenhuma característica hoje num indivíduo que não tenha sido útil em algum momento da sua evolução. Por quê? Porque a seleção natural, o que ela diz? Ela vai selecionar a característica mais vantajosa. Então, se hoje nós seres humanos temos, por exemplo, 2 mãos, 10 dedos, temos sobrancelha, temos 2 olhos, temos boca,
não importa qual característica vocês conseguem enxergar aqui, ó, se essas estruturas estão aqui, se elas permanecem aqui até hoje, é porque elas foram selecionadas. É porque em algum momento elas foram úteis para a minha sobrevivência. Porque se elas não fossem úteis, elas teriam sido o quê? Eliminadas. Porque a seleção natural vai selecionar o quê? As mais vantajosas, as melhores, as mais fortes. Então, senhoras e senhores, outra coisa que eu quero falar para vocês, deixar bem claro aqui, é com relação a esse conceito de evolução. Quem evolui é a espécie, não é o indivíduo. Esse é um conceito que só se aplica à espécie. Você não pode dizer que um indivíduo é mais evoluído que o outro. Não existe essa frase. Por quê, Leandro? Preste atenção. Eu e uma barata. Pense que uma barata está aqui na minha mão. Quem é mais evoluído? Eu ou a barata? Nenhum dos dois. Nós dois somos evoluídos. Por que nós somos evoluídos? Porque, primeiro, de acordo com Darwin, eu não surgi no planeta Terra como ser humano. A barata não surgiu como barata. Os dois passaram por um processo de evolução. Antes de surgir o ser humano, Leandro, existiam outros ancestrais que foram sofrendo modificações e até gerar isso aqui que é hoje o ser humano. A barata é a mesma coisa. Existia outro indivíduo antes, outra espécie, que foi sofrendo modificações até chegar à barata. Então, assim, todos os seres vivos que estão hoje vivendo na face da Terra, eles não surgiram por acaso. Não houve criação especial. Não houve Deus para criar. Eles todos passaram por um processo de modificação e foram surgindo ao longo do tempo. Então, tanto eu quanto a barata, como qualquer outra espécie, nós somos seres que evoluímos. Não existe uma espécie mais evoluída que a outra. Você pode dizer que existe uma espécie mais complexa que a outra. Aí sim. A minha complexidade estrutural é maior do que a complexidade de uma barata. Isso é verdade. Mas todos nós passamos por processo de evolução. Agora, o que o indivíduo sofre é a mutação, que é a modificação. A modificação começa com um indivíduo e a partir daí pode passar para toda a espécie. Mas o indivíduo que sofreu essa modificação, ele não quer dizer que ele está mais evoluído que os outros. Ele só está modificado, ok? Então a evolução é um conceito que se aplica à espécie, não ao indivíduo. Espero que vocês tenham entendido um pouco aí das teorias evolucionistas. Na próxima aula a gente vai falar sobre evidências da evolução. Até a próxima, pessoal, se Deus quiser.